Alô, alô, vamos a mais um vídeo, que é as cartas de Cristo, é o vídeo 733 e da série Os 73. Então, senhores, essa é a continuação da carta número 7, que está aqui. Do lado da Terra. Bom, então, vamos relaxar. Relaxando, relaxando, relaxando. Relaxando, recebendo a energia cósmica do Pai, Mãe, Criador Primordial, Jesus. Agradecendo por essa oportunidade de ler as cartas de Cristo, que após o falecimento, muita gente que não quis ler vai se arrepender. Aí vai dizer, porque tem muitos vídeos aí lendo as cartas de Cristo, e tem na internet para você ler gratuitamente o e-book. Bom, então, vamos lá. Então, é a continuação da carta 7. Jesus falando, né? Lembrando, para não haver dúvidas, que isso é uma canalização, que as pessoas deturpam muitas coisas. Recordando, isto é uma canalização de uma médium que não se identificou o nome dela, né? Ela não disse qual o nome dela, ela publicou esse livro alguns anos atrás. Acho que no início do meu vídeo eu digo o ano, no vídeo 1 dessa série, porque tem coisas que eu não guardo, então eu não guardei na memória, eu li, né? Então, isso é uma canalização, não é como uma pessoa disse nos comentários. Ele escreveu coisa nenhuma. Eu até retirei o comentário dessa pessoa. É uma canalização, ou seja, uma transmissão mental para a mente da médium que foi preparada antes de reencarnar para receber essas cartas. Veio em forma de cartas, né? Bom, então continuando a carta 7, quando estava na Terra, fiz repetidamente essa declaração, porém ela nunca foi compreendida. Só um instante aqui, eu botei muito grande a letra. Caramba. Porém, ela nunca foi compreendida. O que ele disse é o seguinte, aqui, ó. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, o que ele quis dizer a diferença de um espírito nasce outro espírito e depois nasce na carne, né? A carne ele quis dizer, a carne é diferente do espírito, porque o espírito habita a carne, né? Bom, continuando.
Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência espiritual emocional na qual foram concebidos. E anos mais tarde podem renascer e tomar uma nova consciência espiritual, mental, na mesma frequência vibratória espiritual da concepção, e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Então, nós temos que ser matéria primeiro, que é a carne, para evoluirmos, para depois voltar a ser somente um espírito, sem precisar reencarnar, se nós evoluirmos. E como se evolui, como já se sabe, é no amor incondicional. Tem seres aqui, nesta dimensão, que já tiveram milhares e milhares de reencarnações e continuam os mesmos. Como agora é a fase final, já é a fase da separação do joio e do trigo, esses seres, por não evoluírem ainda, eles irão para planetas primitivos. E alguns, quando fazem muita crueldade e que não se arrependem, corre o risco de ser resetado o espírito dele. Falando de outra maneira, pode ser resetado esse ser, onde o Espírito de Deus habita, porque ele não se voltou para o bem. Vamos supor que um desses senhores das guerras, isso é um exemplo, já teve milhares e milhares de reencarnações, mas não evoluiu, não proporcionou a paz, continua matando adoidado, mandando, matar. Então, ele é responsável por milhares de pessoas. Aí falece. Aí dá oportunidade dele melhorar a vida, etc, etc. Pode vir como um médium para evoluir. Ele tem uma conversa com os guardiões lá da lei do karma, os da lei, Mas ele não se arrepende, achou que fez aquilo muito bem, muito bem. Se ele reencarnar novamente, ele tem que ser resetado, ele tem que esquecer tudo quem ele é. Ou ele vai para um planeta primitivo, ou se a coisa realmente, se os senhores das leis kármicas, que eles sabem o futuro, eles veem que não vai resolver o problema, ele não vai evoluir, mesmo que reencarne, então, aí o próprio Criador, o Deus, o atrai lá para o todo, que é o todo, é o que é o Criador, onde tem essas partículas. E essa partícula, ela é eterna, do Criador. Aí depois dali vai nascer outra coisa. Vai se juntar a outras partículas, para criar algo. Ou planeta, ou um espírito, ou uma estrela. Bom, então continuando. Vamos lá ver o que ele falou, Aqueles concebidos somente dos desejos sexuais da carne
encontram dificuldade em perceber qualquer verdade além da evidência de seus ouvidos, olhos, e o tato e olfato. Eles pensam que é só isso mesmo, né? Que a vida é só... que a vida se resume, né? Na matéria, e a matéria morre e acabou tudo, né? Muita gente pensa assim. Se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda a criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência egocêntrica ou espiritual, na qual reside. Antes de a concepção acontecer, o espermatozoide é impregnado com a consciência total do macho, o futuro pai, e o óvulo é impregnado com a consciência total da fêmea, a futura mãe. Durante o ato sexual ocorrem mudanças na consciência mental e emocional do homem e da mulher. Pode ser que sintam um amor mais profundo, carinho e o impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdadeira união física e espiritual. De outro modo, quando seu desejo de união se transforma em um desejo cada vez mais forte de autossatisfação, isso se torna uma atividade egocêntrica, colhendo apenas reações egocêntricas. Entretanto, seja qual for a condição da consciência dos participantes no ato de união, a consciência do desejo de... Não foi nada, não. Foi um negócio estranho, né? Olha, tá caindo tudo. Impressionante. Não tem vento aqui. Caiu tudo. O que é que tá aqui dentro, hein? Que coisa mais estranha. Eu hoje vi um filme que o tema era as forças contrárias do bem. Vai ver que foi influência. Aquilo está ali há tanto tempo, uma coisa em cima da outra. Que é isso? E não me assustei, quer dizer, eu olhei assim... Bom, mas não atrapalhou porque eu vou repetir aqui. Deixa eu ver aqui. Eu falei que da atividade egocêntrica, etc, etc.
Tenho que ver, vou repetir, então tenho que ver aqui o parágrafo. Pode ser que sintam um amor mais profundo, carinho e o impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdadeira união física e espiritual. De outro modo, quando o seu desejo de união se transforma em um desejo cada vez mais forte de autossatisfação, isso se torna uma atividade egocêntrica, colhendo apenas reações egocêntricas. Entretanto, seja qual for a condição da consciência dos participantes no ato de união, a consciência do desejo de conseguir o orgasmo máximo pressiona e conduz os órgãos físicos a moverem-se em um ritmo que produz energia psicofísica, que sobe gradativamente até o cérebro, criando um impulso cada vez mais alto de energia vibratória até alcançar um pico de quase delírio e prazer, desencadeando uma explosão de êxtase momentâneo e de gloriosa satisfação. E então segue-se uma liberação e uma gradual descida até a consciência humana novamente. No momento do delírio prazer, a consciência humana eleva-se para tocar a força vital divina que desperta o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Pode ser que não ocorra a concepção e o espermatozoide e o óvulo voltem à consciência física normal. Mas, quando ocorre a concepção, o espermatozoide penetra o óvulo e eles se unem nas supremas vibrações da vida divina e uma fusão física e espiritual. Em unidade de consciência, eles também se elevam em seu próprio momento de equilíbrio e alegria para tornarem-se um na vida divina em si e na consciência humana, pai e mãe. Esse momento de união de consciência tem lugar na mais alta dimensão da consciência de vida divina e é um momento de júbilo e alegria inimagináveis, pois os dois elementos, masculino e feminino, estão de novo unidos, juntos e fusionados em equilíbrio, fazendo-se um para gerar uma criança. Esse momento de união é uma reconstituição do regresso de uma pessoa ao êxtase glorioso e inefável da consciência divina do equilíbrio universal. Quando o ato sexual é motivado pelo amor puro e sincero entre homem e mulher, a consciência humana unida eleva-se durante a relação sexual a níveis cada vez mais altos de frequências vibratórias de consciência, até eles serem apanhados nas frequências vibratórias da inteligência divina, consciência amorosa. A criança concebida nessas circunstâncias é nascida do Espírito. Os amantes sabem quando eles verdadeiramente amam e se aproximam um do outro com ternura e amor puro, pois essa relação sexual é um momento de união de mente, emoções e corpo que persiste em sua consciência depois, tornando difícil a separação um do outro. Eles estão conscientes de uma beleza transcendente, da renovação do amor emocional em vez de saciedade e de uma harmonia completa.
e envolvente. Esses homens e mulheres estão unidos pela consciência divina. Tristemente, a consciência egocêntrica pessoal pode contaminar o amor que sentiam um pelo outro e gradualmente substituí-lo em grande parte, deixando os amantes separados, sós, tristes, física e emocionalmente fragilizados, perguntando-se por que um tão belo e exaltado estado de amor pode diminuir e morrer. Na antiguidade, e os extraterrestres lá de Pleiades, eles nos Mensageiros do Amanhecer, no livro Terra, a Família da Luz, eles dizem que o ser humano só deve ter relações pela primeira vez quando se amam, quando encontram, né, o masculino e o feminino, quando se amam, quando sentem amor pelo outro. Porque aí, e se houver filhos, eles vão ser o produto do amor. Vão ser seres melhores, né? Então, eu creio que deve ser por isso que alguns povos, né, na antiguidade, diziam que a mulher tinha que casar virgem. Depois isso foi acabando, né? Devido a esse ensinamento. Porque a mulher, para ter uma relação a primeira vez, ela teria que ser virgem, né? Mas o homem também. Ambos teriam que ser virgens. Mas a mulher sempre é a mais sacrificada pelos seres humanos machos, né? Elas é que tem que ser isso, tem que ser aquilo, e eles não. Podem fazer o que querem, né? Eles não precisam ser virgens no primeiro ato. Mas os pleiadianos ensinam que deve ser assim. E a maioria vai por ir, né? Quer saber como é que é as relações sexuais. E então os promíscuos, isso não é aceito. Promiscuidade não é aceita na espiritualidade. Agora, se você, casado ou não, quando chega a certos anos, um já não sente nada pelo outro e quer separar, ou por outros motivos quer separar, a espiritualidade não tem nada contra isso. Ninguém é obrigado a viver com outro quando não quer. Por isso que a Igreja Católica, né, até a morte que nos separe. E aí as mulheres apanhavam do marido, apanhavam e continuavam casadas com eles, porque tinham jurado lá no altar da Igreja Católica que até a morte nos separe. Isto não é o que a espiritualidade ensina. O que ela ensina é: se você não está se dando bem, vai procurar outro, né?
Agora, é diferente isso da promiscuidade. Promiscuidade é vai com hoje, vai amanhã, é o sexo violento, é o estupro, enfim, o ato, quando é feito com amor, é aceito em qualquer planeta do mundo, né? Do universo. O que importa é o amor. Continuando a leitura. Estas cartas podem ser um meio pelo qual os amantes superem seu impulso egocêntrico e redescubram o seu amor de antes em um nível ainda mais elevado e espiritual. Nesse caso, o homem e a mulher se tornarão mais íntegros do que nunca. Isso pode, ou não, reuni-los em uma nova atração sexual que transcenda qualquer outro nível, dependendo do seu estado de consciência, se eles tenham transcendido em si o desejo de união física. A união física, realizada com qualquer outra emoção, leva à condição de carne entrando em carne, e não é mais do que receber e dar frequências vibracionais terrenas, frequentemente negativas, que produz uma prole de mente semelhante a tal tipo de união. Ainda que não se conceba um filho, essa relação sexual é prejudicial para os parceiros, uma vez que ocorre uma mútua troca e absorção de energia da consciência no corpo, que, se é negativa, hostil ou crítica, pode causar danos para ambos. Porque quando a pessoa, no ato sexual, o homem passa a energia dele para a mulher e a mulher passa a energia dela para o homem. Por isso que muita gente depois diz assim, e fulano está tão diferente, né? Depois que casou, e fulana está tão diferente, porque há uma absorção da energia um do outro. Isso fica lá dentro. Lembre que a energia da consciência é composta do eletromagnetismo do pai e inteligência e mãe, amor. Composta do eletromagnetismo pai e inteligência e a mãe, que é amor. A energia trocada entre os parceiros sexuais é a mesma energia da qual se formam os campos emocionais, magnéticos e mentais, elétricos do corpo. Tudo é consciência. Portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contida nos fluidos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais, emocionais, cada um afeta o estado físico, emocional, mental do parceiro. Foi o que eu falei anteriormente, né? O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças ou feridas emocionais. O ato sexual pode ser um ato prazeroso realizado depois de uma diferença de opinião ou aborrecimento, quando ocorreu um sincero e mútuo perdão e uma plena restauração e renovado amor de um pelo outro. Mas nunca para ocultar as mágoas e obter um falso sentido de receptividade emocional no parceiro. Esse ato sexual, sem dúvida, trará aos parceiros uma sensação temporária de bem-estar e boa vontade, pois as suas energias de consciência terão se elevado a frequências vibratórias mais altas. Porém, isso é somente um alívio temporário de suas consciências pessoais. Bom, vamos recordar o tempo dos reis.
obrigavam as princesas a casar com o príncipe lá do outro país, com interesses entre um rei e o outro rei. Como tinham interesses, vamos dizer, financeiros, né? E por causa de guerras, geralmente era por causa de guerras, porque precisavam de fornecimento de armas e de soldados, e em muitos casos fornecimento de comida. Então, ofereciam a princesa tal com o príncipe tal, que seriam futuros reis. Quando um dos reis de um dos países falecesse, né? Então as coitadas eram obrigadas a aguentar um homem que não gostavam. E isso também acontecia não só com as princesas, como as damas que cuidavam das princesas, eram condessas, eram viscondessas, eram... o que mais? Aqueles títulos de nobreza, né? Então os casamentos eram feitos já com a promessa das crianças, quando fossem mais adultas. Em muitos casos, casavam um rei com uma criança, ou uma rainha com uma criança. E quando atingissem uma certa idade, então teriam relações. Vê os absurdos, né? Casamentos, uniões só com interesses. Hoje se faz contratos entre os países, né? Contratos para receber alimentação, importar, né? Exportar, fornecimento de outro comércio, outro tipo de comércio, etc. Mas não temos mais esse absurdo, né? Se estivéssemos naquele tempo antigo, então, por exemplo, o filho do presidente, vamos dizer, do Brasil, teria que casar com a filha do presidente da China, por exemplo, para ter esse intercâmbio comercial. Brincadeira, né? Brincadeira. Hoje, felizmente, isso acabou, né? Mas era assim. E hoje muita gente se casa com interesse. Mulher rica, o cara finge que gosta dela, casa, que é para futuramente, né, ficar bem na vida, né? E também acontece o contrário. O cara rico e a mulher casa com ele com interesse. Tem muito isso ainda. Bom, continuando aqui. Quando os parceiros se unem e um oculta do outro ressentimentos ou pensamentos críticos, essas formas de consciência negativa são transmitidas nos campos eletromagnéticos do parceiro, criando nele uma sensação de mal-estar interior da qual o companheiro não é completamente consciente. Contudo, a relação vai se desgastando gradativamente, sem que nenhum dos dois esteja plenamente consciente do que está acontecendo. Essa é a razão pela qual a atração física entre os parceiros diminui e morre. Ela é destruída pouco a pouco,
pelos sentimentos e pensamentos críticos e negativos ocultos que afetam profundamente a ambos em cada nível de seu ser. Como as frequências deles caem, vibratórias caem, eles se veem absorvidos pelos sentimentos e pensamentos que anteriormente os levavam a discussões. E, consequentemente, os problemas se repetirão dia após dia, quando as pessoas utilizam o sexo como um remédio para tudo, ele se torna uma frustração. E a desilusão se estabelece, levando ambos a uma perda de respeito e amor em si. Dessa maneira, é essencial que as pessoas compreendam que as brigas e disputas surgem de seus próprios impulsos egocêntricos, ocultos, que tomam o controle de seus sentimentos amorosos e que os impulsos egóicos devem ser curados antes que os parceiros possam alcançar um novo nível de mútua compreensão, consideração e consistente amor um pelo outro. Além do mais, o estado de consciência de cada companheiro acaba por afetar o seu ambiente, as suas condições de vida e o sucesso ou fracasso em sua vida cotidiana. Isso também afeta as crianças, criando uma família de mútua cooperação e de padrões mentais e emocionais saudáveis, ou uma família disfuncional onde nenhum de seus membros tem verdadeira simpatia ou aceitação do outro. Bem, vou parar por aqui. Pois é isso, senhores. O que faz o universo funcionar é o amor. Quando não há amor, é o que se vê, é guerras, é discussões na família, egoísmo, impaciência, cobiça, poder. Então, a chave para que uma pessoa seja feliz é o amor. É só abrir a porta do amor dentro de nós, né? O amor está dentro de nós. O Criador nos dá essa partícula. Ele, quando cria um espírito, ele cria com amor. E a geometria sagrada, essas partículas, né? Elas têm esse formato, a partícula do amor. Vamos lá. Eu estou toda de branco. Formato saiu muito feio. E, se não me engano, é a divindade que
que introduz essas partículas, né, quando está criando, né, fazendo as criações, o espírito. Na Umbanda ela é denominada de Oxum. É uma divindade, a qual foi projetada pelo Deus. Outras partículas têm outros, chama-se geometria sagrada, né? Outras partículas têm outros formatos. Bilhões de formatos, bilhões. Então, esta partícula é feminina, esta partícula é feminina, esta partícula é masculina, esta partícula é masculina, porque nós somos feitos com várias partículas. Aqui na Terra foram 7 divindades, ou seja, 7 tronos, como está lá na Bíblia, 7 tronos, cada um com uma partícula correspondente a, vamos chamar de elemento, né? Uma coisa. Um trono corresponde à lei, justiça, conhecimento, concepção, e eu sempre esqueço as outras. É incrível. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A ordem, temos fé, aqui na Terra foi, conforme a programação, foi idealizado 7 tronos, divindades, orixás, para se fazer o que é hoje, né? A terra, vegetação, animais, minerais, elementais, e depois, quando a terra já fica prontinha, com os seres muito primitivos, símios, aí vem os extraterrestres para melhorar a situação, para que haja evolução mais rápida. Então aí vem com suas naves, aí trabalham nos genes desse ser primitivo e fazem vidas aqui. Sempre acontece isso em planetas primitivos. Já tem um monte de planetas primitivos aí prontinhos para colocar os seres que não evoluíram aqui. Já estão sendo separados, quando falecem, já estão sendo separados do joio do trigo. O joio vai lá para esses planetas e o trigo vai para o lugar de sua evolução. Se a pessoa ficou na mesma, ela então vai para outro planeta de terceira dimensão, mas toda a dimensão ela tem graus evolutivos, ela pode ir para uma terceira dimensão até melhor, né? Então a quarta dimensão também tem, a quinta, a sexta tem graus, tá? Porque nós temos graus de evolução diferentes. Uma pessoa tem amor, o outro também tem amor. Mas qual é o grau de evolução diferente de um do outro? É como a temperatura, né? Vai lá no lugar, a temperatura está a 30 graus. Você vai mais distante, ela já está a 31, 35. Certo? Tudo no universo é energia.
Isso aqui é energia, vira pó, vira pozinho, mas é energia. Tudo tem a consciência de Deus. As partículas, cada partícula daquelas que eu tive ali explanando, tem consciência. Cada célula da matéria, da carne, tem consciência. Por se ela não tivesse consciência, ela não se deixaria trabalhar com as outras consciências que estão lá dentro. Tem hormônios, né? Aquela coisa que cicatriza, tudo tem consciência. Sangue. Tudo. O Cristo, quando esteve no deserto, ele viu aquilo tudo ali, trabalhando. Foi isso que ele viu. Mas ele ainda não aprofundou muito isso, porque nós não estamos preparados, né? Às vezes a gente aceita, né? É isso, mas a gente aceita, mas ainda não conseguiu ir lá fundo na verdadeira interpretação. Para ser mais fácil. Tudo é energia. Isso é energia condensada. Virou matéria. É uma matéria meio plástica, né? Mas virou matéria. Então, eu fiquei sabendo aí pelas novas informações, né? Daí num canal, que o Cristo tinha 1,70 m, e agora eu tô, acho que foi 73, né? Não é 75? 73. Tinha mais de 1,70 m, mas não tinha 1,80 m não, 1,73 m, porque os habitantes daquela época só tinham 1,60 m, e ele era mais alto. Ele, numa das canalizações, ele disse que era moreno, não negro, mas moreno, tinha a pele morena, né? Moreno, e 73 metros de altura, e aos pouquinhos a gente vai falando, né? Dizem que ele era bonito, que as mulheres até se apaixonavam por ele. Devia ser mesmo, porque os homens naquela época eram muito primitivos ainda, eram muito rudes, e ele era mais educado, né? Tinha um jeito mais fino, né? Embora ele tenha tido seus momentos de, entre aspas, de falar agressivamente, porque teve que falar, né? Botou aqueles caras lá para correr, né? Que estava fazendo o templo comércio, com toda a razão, né? Que ele fez, teve razão. E é isso. Para quem ainda não sabe, o representante de Cristo está aqui no Rio de Janeiro, porque o Brasil foi escolhido a pátria do Evangelho, mas está custando, né? Porque tem muita violência aqui. Talvez vá demorar mais tempo para conseguir isso. Ele está aqui, é um dos filhos do Cristo. Aqui tem muitos que não sabem que são filhos do Cristo. Ele mesmo doa, vamos dizer, a partícula da energia dele para fazer seres, né? Para fazer seres, para que fiquem preparados para esta época atual. Então, muitos estão despertando. Quem está trabalhando para ele
Eu não estou incluída porque eu trabalho, eu sou pesquisadora, faço esse trabalho, gosto de saber sobre os extraterrestres, né? Não me coloquem nesse trabalho, eu faço para ele esse trabalho, tudo bem, mas vamos lá ver se eu consigo explicar. Há uma diferença quando o espírito lá, antes de reencarnar aqui, é preparado para despertar nesta época, que eu já venho fazendo meu trabalho há mais de 10 anos, né? Despertam nessa época e se agrupam. Né? Eles se agrupam àquele ser que veio representar o Cristo, porque ele não vem porque senão o vão matar novamente. Então, está aqui o filho dele e os outros que se juntam a ele para fazer também o trabalho, possivelmente são irmãos em espírito e filhos do Cristo. E eu creio que muitos se juntarão, porque diz que tem muitos filhotes aqui, né? Muitos fractais do Cristo. Para fazer o trabalho do Cristo, não precisa ser fractal do Cristo, né? É só escolher o bem, é só escolher a luz, é só escolher o lado que quer ficar. Se quer ficar do lado do bem ou do lado do mal. Eu escolhi o bem. Uma vez disseram que eu tinha os dois lados. Que eu tinha um de um lado e outro do outro. Estava numa gangorra. Porque nossos pensamentos é que levam a isso, né? Reclamações da vida, não se conformar com o tipo de vida, ser agressivo. Aí as trevas aproveitam e ficam ali, esperando, para ver se a gente piora, que é para dar o bote, né? Então, quando a gente escolhe a luz, a gente tem que fazer tudo para seguir tudo direitinho. O que é direitinho? É a reforma interna. Não é ser capacho de ninguém, ser bonzinho para pisar na gente, não é isso, mas a gente tem que procurar fazer o bem, ter amor dentro de si, ter compaixão, né, pelas pessoas. Você sente compaixão para os que estão sendo obrigados a morrer por causa da guerra? Uma guerra de vingança de ambos os lados? Isso é uma guerra de vingança. Vocês têm compaixão? Quem tem amor dentro de si, sente. Você sente quando você vê alguém maltratar um animal, você sente compaixão por aquele animal ou vai ficar com raiva do cara que está fazendo? Não pode ficar com raiva do cara que está fazendo. A gente sabe que existe a lei do karma. E quem maltrata um animal vai responder também. Então, se a pessoa puder fazer alguma coisa para evitar, para interferir. Eu uma vez quis interferir, que o cara estava fazendo lá o passarinho e fui ameaçada. Aí eu tive que ficar quieta, né? Só um soco daquele cara e eu já estava com osteoporose naquela época e ia me fraturar, né? Aí também não pude, né? Naquele momento eu disse que pena que eu não sou um homem e forte, que daí eu, sinceramente, o que ele estava fazendo com o bichinho, acabou morrendo o bichinho. Aí eu fiquei, ainda não sabia que a gente não podia ficar com raiva porque a gente cria, né, essa energia
e vai dando problema no nosso duplo etéreo, acaba atingindo o nosso perispírito, e depois nós somos usados mentalmente pelos negativos, pelos senhores das trevas, que podem ser magos negros, podem ser extraterrestres da não-luz, reptilianos da não-luz, ou outros, né? E quiumbas e outros, tem as forças do mal, né? Os diabinhos. Pois é, senhores. Então, se a pessoa decide e tem dificuldade, eu creio que seguir o bem, mas eu creio que deve levar em conta isso, a espiritualidade, eu acho que eles levam em conta, e vai ajudar. Próxima reencarnação vai encaminhar essa pessoa para que ela tenha oportunidade de estudar, de estar no lugar para entender, né, as coisas. E depois tem nas colônias espirituais, se ela for levada para uma das colônias, tem escolas, né, universidade para quem quiser saber mais alguma coisa. E não adianta as pessoas ficar com medo e dizer, será que eu vou para o Brau? Será que vou? Será que não vou? Porque a realidade, os senhores da lei, da justiça, é que determinam conforme o nosso grau evolutivo. Então, é fazer o possível. Sem querer eu fiz aquele sinal, desculpem. É porque eu não gosto de... Me desculpem, foi sem querer. E veio na minha mente, acho que tem alguém aqui mesmo, da Nova Ordem Mundial, isso mesmo. Que horror, fiz sem querer. Olha que no meu primeiro canal eu falava até da Nova Ordem Mundial, Teve uma vez até um helicóptero ficou aqui, rondava aqui. Não era um helicóptero diferente, nossa. Que lá era para ver se eu tinha reuniões aqui. Ai, meu Deus. Mas a Nova Ordem Mundial, para quem não sabe, é um governo secreto, né? Esse governo secreto, ele é composto de extraterrestres da não-luz e alguns elementos governamentais dos países, né? Não sei se de todos os países, de alguns países. E os presidentes têm que obedecer, né, a eles, né? Então, eles se infiltram na educação, na medicina, na cultura, na mídia, na pornografia, etc, etc. Mas a luz já plantou a raiz aqui, né? Já está. E aos pouquinhos, porque a luz ela não é violenta, né? Ela não é como a parte negativa da não-luz. Então ela faz as coisas com amor e é paciente. Ela avisa. Quem avisa, amigo né? Avisa o que vai acontecer com esse pessoal. Eles não querem saber, então deixa para lá, né? Então a luz já está implantada. Embora haja ainda muita negatividade, mas, por outro lado, outros estão evoluindo, né?
E vamos em frente, senhores. Espero que essas cartas de Cristo resultem em alguma coisa. Eu não sei se os outros vídeos sobre a carta de Cristo têm explicação, ou se é só leitura, porque é muito bom a gente também, né, ampliar e falar algo mais, dar exemplos para melhor compreensão. E desculpe aí o negócio aí que caiu, né? Caramba! Caiu tudo que estava... Tinha umas coisas em cima uma das outras. Está ali há muito tempo. Eu tenho feito vídeos tudo e já estava ali, né? E hoje resolveu atrapalhar. Mas não atrapalhou. Paz e luz a todos. Até o próximo vídeo.